Então, iniciou a gravação. A contabilização, para chegar às demonstrações financeiras, não basta ter o mapa de apropriação. Para chegar na demonstração financeira, necessariamente precisa passar pela escrituração contábil e essa escrituração contábil resultar nas demonstrações financeiras. Não vai aparecer nada milagroso na demonstração de resultado e no balanço patrimonial se não tiver sido escriturado. Só um pouquinho. Prof, pode falar. Só um comentário. Eu acabei de abrir ali na parte do Teams e agora já está aparecendo os materiais das aulas, as pastinhas, tudo. Na sequência, só me confirma se tem a aula de hoje. A aula já está disponível? Para mim, a última aula que está aparecendo é 24/11. Primeiro do 12 não tem nada? Ah, não, desculpa, tá aqui sim. Tá aqui sim. Eu ainda não consigo colocar nada que o meu ainda parece que estamos configurando. Uhum. Tá aqui a pastinha da aula. Tá os slides também. Ai, que bom. Que bom, então parou depois. Travou depois, então. Talvez algum exercício, eu acho que os exercícios eu não consegui postar, mas se os slides estão lá, vocês conseguem acompanhando. Isso é bom. Obrigada. Então, voltando, para aparecer na demonstração financeira, necessariamente precisa passar pela escrituração. E o que passar pela escrituração chama-se débito e crédito. Então, assim, o que nós vamos ver na aula de hoje é como fazer o débito e crédito para todo o mapa de apropriação que nós fizemos. Então, pensa de uma forma prática, é pensar no mapa de apropriação e transformar o mapa de apropriação em lançamento contábil, linha por linha. E aí a gente vai respeitar linha por linha do CPC 16 e do Regulamento de Imposto de Renda e assim por diante que está no CPC. Então, quando ele fala estoque de produto em processo, vai incluir todos os itens de custo. Então, para estoque de produto em processo, nós temos que incluir todos os itens de custo. Do estoque de produto em processo, vai para o estoque de produto acabado. Então, nós temos que fazer esse procedimento por meio dos lançamentos contábeis. Então, o número não cai do céu, né? Esse valor não cai do céu. E lembrando que todas essas informações são disponibilizadas por meio do Bloco K para o governo federal. Então, assim, atende à necessidade do CPC 16 e atende à necessidade de prestação de contas para o governo por meio do SPED no Bloco K. Então, assim, querendo ou não querendo, vocês têm que aprender contabilização, essa é a lógica, tá? Eu vou compartilhar com vocês, depois só me confirma se está compartilhando a tela, tá? Eu vou ter que sair e entrar de novo, tá, pessoal? Já estou retornando. Agora deu certo? Eu não sei porquê, mas ele precisa ir e voltar, eu não consigo fazer direto, tá? Estão me ouvindo? Tudo certinho? Sim. Tá bom. Ok. Então, nós vamos iniciar esse processo de contabilização. Então, é a contabilidade de custo e as demonstrações financeiras, conforme a programação da aula de hoje. Então, aqui eu só retomei aquela tela em relação ao CPC 16, no qual ele fala da escrituração.
Então, vão ser os custos de produção associado, né? Isso aqui é o estoque de produto em processo, que ao finalizado vai para o estoque de produto acabado, do estoque de produto acabado vai para o CPC após a venda, e as despesas vão diretamente para as demonstrações. A lógica é essa, só que para cada item desse, matéria-prima, mão de obra, depreciação, mão de obra indireta, aluguel, despesa administrativa, vendas, financeira, tudo isso eu preciso do lançamento contábil, eu preciso da escrituração contábil. Então, eu estou retomando aqui o exemplo da aula anterior. O CPC 16 fala da importância dos estoques, né? Então, o estoque no balanço patrimonial aparece o valor total, mas ele tem o detalhamento disso na nota explicativa, que nós apresentamos esse detalhamento também no nosso balanço patrimonial, em função de nós não precisarmos de nota explicativa para isso. Então, no caso da Natura, tem estoque de produtos acabados, estoques de matéria-prima e embalagem, estoque de materiais auxiliares, estoque de produto em elaboração e provisão para perdas. Então, perceba que, por mais que você queira não ter esses itens separados, a Natura, na sua demonstração de resultado, na sua demonstração financeira como um todo, ele traz o detalhamento desses estoques. Então, assim, não adianta querer ficar com preguiça e falar, putz, posso lançar tudo naquela conta que é mais fácil? Posso lançar tudo nisso aqui que é mais fácil? Posso não ter matéria-prima? Você precisa passar por essas etapas, porque essas etapas, o CPC 16 determina, o bloco K exige, e você tem a necessidade de mostrar a movimentação do que ocorre. Além disso, o custo do produto vendido, aqui da Natura também. Então, na demonstração vem o valor geral, 4.033.000, mas na nota explicativa vem o que representa esse custo do produto vendido. Matéria-prima, material de embalagem, material de revenda, custo com pessoal, depreciação e amortização e outros. Então, o custo do produto vendido, ele é detalhado em cada item desse. Então, nós precisamos ter esse detalhamento de informações efetivamente, tá? Aqui eu vou até dar uma simplificada no custo do produto vendido. O que nós precisamos lembrar? Isso aqui é lembrança do que vocês estudaram o ano passado, tá, pessoal? Isso que eu tinha apagado. Só para não confundir vocês, tá? Então, as contas patrimoniais. No débito, quando você tem contas do ativo que quer aumentar o valor de uma conta do ativo, vocês lançam a débito. Gente, parece bobo, mas o que normalmente o aluno erra é o débito e crédito. Por mais que seja assim, vocês estudaram o ano inteiro isso ano passado, esse ano ficou meio de lado, sei lá qual expressão eu posso usar. Não sei, aqueles que fizeram a contabilidade 2 agora, intermediária, né? Então, não sei quem de vocês fez a intermediária, mas o que vocês precisam lembrar é quando eu vou debitar, quando eu vou creditar. A minha conta do ativo, se eu aumento o meu valor, eu debito. Se eu vou diminuir o valor da minha conta do ativo, eu vou creditar. Ou seja, para eu aumentar o meu estoque, eu tenho que fazer o lançamento a débito na conta estoque. Essa é a lógica dessa informação aqui. Então, a natureza devedora vai mostrar isso. Todas as minhas contas do ativo, estoque de matéria-prima, estoque de produto em processo, estoque de produto acabado, para eu aumentar esses valores, eu preciso lançar a débito nesses valores. Para eu dar baixa desses valores, para eu vender o meu estoque de produto acabado, para eu consumir minha matéria-prima, eu tenho que lançar a crédito nesse valor, nesse valor, nessa conta, né? Então, assim, isso aqui é o que mais gera confusão. E é o fator mais importante, não digo o mais importante, mas é o que resulta na demonstração financeira. Então, você tem um mapa de apropriação, mas se você não consegue transformar isso numa demonstração financeira, num balanço patrimonial, numa demonstração de resultado,
Como é que você vai mostrar isso? Já as contas do passivo, ele aumenta quando eu credito e diminui quando eu debito. Esqueci aqui. Depois eu corrijo lá no material, tá, pessoal? E quando eu for debitar, diminuir uma conta do meu passivo, eu vou debitar essa conta. Então, um prejuízo é débito, eu pagar um fornecedor é débito, porque eu pagar o salário é débito, porque eu estou diminuindo o meu passivo. Eu comprar uma matéria-prima, então eu lanço a débito na minha conta de estoque e a crédito no meu passivo, por exemplo, numa compra a prazo. Então, eu debitei estoque de matéria-prima e creditei fornecedor de matéria-prima. O balanço patrimonial, na sua natureza, ela é crédito, com exceção da conta de patrimônio de prejuízo acumulado, que daí ela vai ser débito, tá? Então, o que é importante também lembrar em relação a isso, o ativo é composto por contas sintéticas, o ativo não, o plano de contas, né? Por contas sintéticas e analíticas. As contas sintéticas não absorvem valores, então eu não consigo lançar o valor direto ali, eu só lanço o valor nas contas analíticas. Então eu trouxe o exemplo para vocês aqui, né? Ativo, ativo circulante, caixa, duplicatas a receber, estoque, tudo como contas sintéticas. E o estoque de produto em processo, por exemplo. O estoque de produto em processo é uma conta sintética, aberta, né? Abre, por exemplo, o estoque do produto em processo A, que é composto por quê? Mão de obra, matéria-prima, embalagem, energia elétrica. A soma de todos esses itens de custo vai somar tudo e chegar no valor do estoque de produto em processo. Então, é importante vocês entenderem isso, porque a gente vai estar lançando isso separadamente, porque uma conta estoque de produto em processo macro, ela não absorve valor. Ela precisa ser detalhada em cada item de custo. A mesma coisa vale para estoque de matéria-prima, que aqui a gente vai dar uma simplificada, mas estoque de matéria-prima, estoque de matéria-prima A, estoque de matéria-prima B, estoque de matéria-prima C. Cada matéria-prima diferente tem a sua conta específica. O estoque de produto acabado, produto A, produto B, produto C, cada produto tem a sua conta específica. A soma deles é o que vai aparecer, né? Então, se nós pensarmos o que está lá no nosso balanço patrimonial, no balanço patrimonial da Natura, é essa informação aqui. Ops. O estoque, a conta estoque, uma conta sintética que está somando todos os itens abaixo. E na nota explicativa aparece essas outras contas sintéticas. As contas analíticas não aparecem nem na nota explicativa, nem no balanço patrimonial, mas são elas que vão alimentar as informações para as contas sintéticas. Isso é muito importante, pessoal, porque isso é o detalhamento para a contabilização disso. O mesmo processo vale para as contas do passivo. Claro que a gente está focando mais o ativo, porque é o estoque que tem o maior impacto disso, porque é o estoque que é a maior concentração de atividades na área de custos. O passivo é igual a todas as empresas, igual o que vocês aprenderam o ano passado e assim por diante, né? Tem fornecedores, salários, encargos, tributos. Na verdade, normalmente são contas sintéticas que vão abrir fornecedor por fornecedor, que vai ser a conta analítica. O salário a pagar pode ser uma conta sintética, uma analítica, né? Então, você pode ter abertura por centros de custo dos salários, abertura por encargos sociais, abertura dos tributos. Então, todas as contas a pagar também seguem essa mesma lógica. Mas eu quero concentrar a nossa dedicação, nosso esforço para as contas que mais têm impacto, principalmente nessa disciplina que é o CPC 16, a questão do estoque. Para as contas de resultado, nós temos, para quando nós lançamos a débito, quando nós temos despesa e quando nós temos custo. Então, se nós temos custo, nós vamos lançar débito de custo
crédito de estoque. As despesas é débito da despesa específica, crédito de contas a pagar lá no passivo. O crédito nas contas de resultado ocorre para as receitas. Então, sempre que eu tiver uma receita, eu vou lançar a crédito. Se eu fiz uma venda, essa venda é crédito de receita de vendas. Qual é a contrapartida? A contrapartida vai ser o aumento do caixa. Então, eu vou aumentar a débito o meu caixa e a crédito as minhas receitas. Essa lógica de vocês, vocês precisam desenvolver para facilitar todas as disciplinas que vocês tenham na área que envolve escrituração contábil. Isso aqui que eu estou falando para vocês não é exclusivamente para custos. É para todas as disciplinas que envolvem quando eu debito, quando eu credito. Esse é o ponto fundamental. E quais são as etapas da contabilização de custos agora, né? Então, claro que isso é para facilitação, tá, pessoal? Quando você está no diferente, né? Quando está no lançamento. Primeiro, fazer o mapa de apropriação, para que com isso você possa definir qual o consumo de cada item de custo e de cada produto. Aqui nessa parte, pessoal, da contabilização, nós vamos usar apenas aquela primeira parte do custeio por absorção mais simples, porque só vai mudar do custeio por absorção para o centro de custo que tudo que nós vamos ver na sequência vai ser etapas a mais, porque daí tem a abertura por centros de custo, mas não vai mudar o processo, tá? O procedimento é o mesmo. Então, nós vamos fazer aquele mais simplificado, não por centro de custo. Na sequência que você fez o mapa e definiu cada item de custo, você faz o lançamento contábil. A débito e crédito para cada movimentação. Para cada linha do mapa de apropriação, você vai ter débitos e vai ter créditos. E isso não pode esquecer. E não esqueça Luca Pacioli no início do milênio, né? Para cada débito existe o crédito com valor correspondente. Débito e crédito fecha em centavos. Não tem diferença nem de centavos. Isso é importante. Se você lançou débito e lançou o crédito exatamente com os mesmos valores, não tem por que dar diferença de centavos. Certo, pessoal? Então, isso é muito importante. Depois eu faço o encerramento do exercício, elabora a demonstração de resultado e elabora o balanço patrimonial. Então, essas vão ser as etapas da contabilização de custos. Claro que a nossa ênfase, o diferencial de custos para todo o restante que vocês estudaram até então, é a parte do estoque, né? O foco principal é estoque, efetivamente. Ponto importante, ressalto, nós não estamos lançando a parte tributária, porque vocês vão ter a disciplina exclusiva de contabilidade tributária. Então, a gente está comprando matéria-prima, por exemplo, e não estamos nos preocupando com a parte tributária. A mão de obra, nós não estamos nos preocupando com a parte tributária. Mas, dentro da empresa, quando você estiver fazendo todo esse lançamento, você também vai levar em consideração a parte tributária. Mas como vocês têm uma disciplina específica para isso, eu acho que convém não invadir o espaço da outra disciplina, tá? E aí nós vamos para exemplo, né? Então vamos seguir a sequência para o exemplo. Eu pergunto para vocês se essa parte teórica vocês têm alguma dúvida?